Fala, rapaziada! Boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui na Gol TV, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, e você deve estar se perguntando que bigode é esse, cara. Agora, ó, é o bigodão, meus amigos. Patente alta, bigode grosso. Eu vou trazer pra vocês algumas informações sobre o tricolor baiano, um vídeo exclusivo sobre o tricolor baiano. Será que a janela fechou, o Bahia não pode contratar mais ninguém? Por que o Jonas colocou na capa Dele Alli, Felipe Coutinho e principalmente o zagueiro Pedro Henrique do Bragantino? E o Bahia, para enfrentar a equipe do Vitória nesse meio de semana, vai ter alguma mudança? Isso e muito mais nesse vídeo. Mais uma vez eu peço para você para deixar o like, para se inscrever no canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento, e peço carinhosamente para você hypar o vídeo, compartilhar nos seus grupos para mais pessoas estarem junto com a gente aqui no canal Gol TV. Tá bom, meus amigos? Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, olha só, a parada é o seguinte: o Rogério Ceni, na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre várias situações, e dentre elas sobre a janela de transferência, tá? Enquanto parte da torcida cobra, né, por chegada de mais reforços no Bahia, o Rogério Ceni e o Grupo City projetam um caminho diferente para o futuro tricolor. Na avaliação do treinador, o que vai fortalecer o clube nos próximos anos não são contratações, e sim o uso de jogadores da divisão de base no elenco profissional. Puta que mudança, hein, Rogério Ceni? Que mudança estratosférica, que mudança gigantesca. Né? Mas você vai usar, Ceni? Ou você vai ficar falando que os jogadores não estão prontos, né? Os jogadores não estão prontos, ou só vai ficar colocando o jogador para cobrar pênalti decisivo, na furada? Inacreditável. Então, assim, tendo em vista, vamos dizer, tendo em vista a inoperância, tendo em vista a incapacidade de contratar jogadores, né? Não, agora nós precisamos usar a base. Del tá aí, né? O Juan Pablo volta só no meio do ano. Tem o Fred, né? Enfim, tem o Cauê Furquim, que curiosamente nessas retas finais aí de campeonato não foram utilizados. O Del não foi utilizado, né? O Jota foi emprestado. A grande questão, Rogério, é que no futuro você de repente nem tá mais no comando técnico aí do Bahia. Mas quem vai decidir hoje? Quem vai decidir agora? Porque o Bahia ele contratou um centroavante, meus amigos, que só vai chegar no meio do ano. E eu bati nessa tecla aqui constantemente. Eu falei, rapaziada, olha só, o Bahia precisa de um centroavante agora. Não adianta o Bahia querer um centroavante para depois. Precisa de um centroavante para agora. Né? E simplesmente isso não aconteceu. Simplesmente isso não aconteceu. Mas, enfim, né? Segue a vida, vamos em frente. Mas a grande questão que chamou a atenção foi justamente essa. De que agora a mudança, né, de filosofia, de planejamento, é que o Rogério Ceni, o Grupo City vislumbram, quem vai resolver os problemas do esquadrão vai ser os garotos da base. Olha que mudança gigantesca, né? Esse foi o recado do técnico Rogério Ceni ao ser questionado sobre a janela de transferências logo após o título baiano, tá? São 3 reforços apresentados em 2026, o Roman Gomes, Kiki e o Everaldo, né? Menor número na primeira janela desde a chegada do Grupo City ao tricolor em 2023. E com todo respeito, o Cadu Santoro então mentiu pro torcedor, né? Mentiu pro torcedor. Porque o Cadu Santoro ele falou o seguinte: olha só, não me cobrem reforços agora. A principal janela do Bahia é a janela do início do ano. Né? A principal janela do tricolor é a janela do início do ano. E nitidamente não foi. Nitidamente não foi. Nitidamente foi mais uma, vamos dizer assim, mais uma promessa que não foi cumprida. Né? Mas uma promessa que não aconteceu. Essa é do Cadu Santoro, como eu disse anteriormente, os reforços que chegarem no Bahia, 3 reforços, que nenhum deles para ser protagonista. E a torcida tá meio cabreira em relação ao Roman, né? Muito elogiado, mas as últimas partidas que o Roman fez estava realmente bem abaixo daquilo que se esperava, tá? Enfim, aí ó, segundo a CBF, né, o período começa quarta-feira. Aliás, eu vou trazer aqui a informação sobre a transferência, só terminar a notícia aqui do Rogério Ceni, quando ele respondeu sobre essa questão do mercado de transferências, ó. Temos nossas dificuldades, investimentos não são fáceis, já foram feitos em 1, 2, 3 anos. Porra, qual investimento grandioso que foi feito em 1 ou 2, 3 anos, Rogério? Este ano nós ainda não conseguimos. Como o Ferran Soriano falou, temos que tentar caminhar com nossas próprias pernas. Cara, quando o Ferran Soriano ele diz que temos que caminhar com nossas próprias pernas, dito pelo próprio Rogério Ceni, ele deixa muito claro que na cabeça do Grupo City, meus amigos, não vai fazer loucura. E aí eu começo a ficar cabreiro, eu começo a ficar com medo. Né? Porque a promessa era de um grande time, de brigar por coisas boas. O Jeff tá trazendo reforços nitidamente com pensamento de revenda,
de revenda. Nenhum deles para fazer a diferença agora, apesar que o Kiki tá jogando bem, mas vem por empréstimo, né? O Sanabria foi uma contratação do ano passado, mas nenhum deles para ser protagonista. Então, eu critico muito o Rogério Ceni, vocês sabem disso, mas ele tá tentando ser o mais sincero possível sem se queimar com a diretoria, né? Porque ele não pode chegar e falar, gente, para de ficar cobrando reforço, os caras falaram que não vão gastar dinheiro. Gente, para de ficar cobrando reforço, porque os caras já deixaram muito claro, eles não vão contratar, pô, a não ser que seja esse refúgio de jogador, né? Evidentemente ele não pode sentar ali numa coletiva e expor os seus patrões dessa forma. Então ele vai tomando porrada, ele vai sendo cobrado, né? Tomando porrada, ele vai sendo cobrado. E não pode falar muita coisa, né? Ele tá deixando entre linhas, né? Olha só, a revelação de jovens jogadores pode fazer diferença para caminhar com as próprias pernas, mas você vai pagar um preço diferente de clubes que contratam jogadores de 28, 30 anos. Olha o que o Rogério Ceni falou. Mas você vai pagar um preço diferente de clubes que contratam jogadores de 28, 30. O Rogério Ceni já tá justificando a temporada, cara. Já tá justificando a temporada. Vou repetir para você. Os clubes, mais você vai pagar um preço diferente de clubes que contratam jogadores de 28, 30 anos por 10, 15 milhões de euros. Ele precifica, mas Rogério Ceni, nem todo jogador de 28 e 30 anos é um jogador de 15 a 20 milhões de euros, né? Se você for pro mercado, tem jogadores livres aí no mercado. E tem jogadores que estão para terminar o contrato. Não necessariamente você vai precisar. Já fizeram alguma proposta pro Cebolinha que falou que não quer ficar no Flamengo? Já fizeram? Já fizeram uma proposta pro Luiz Araújo, um jogador que já deixou muito claro que quer sair do Flamengo? Eu vou trazer 3 nomes aqui, 3 nomes que simplesmente chegariam de graça. E a gente pode discutir se seriam nomes viáveis ou não, se seriam nomes que poderiam não atrelar ou formar ou fazer com que o time do Bahia fosse ou se tornasse um time mais forte. Já eu trago aqui pra vocês, tá? Mas continuando, ele bota o seguinte, ó. Aqui o Rogério Ceni, ele falou isso tudo na coletiva de imprensa pós-título, tá? O investimento na base, em estrutura e reforço de jogadores tem sido feito junto com o trabalho do time principal. Cauê Furquim, David Martins, por exemplo, chegaram para completar a formação na cidade tricolor e já ganharam chances no profissional. Del e Juan Pablo, que já estavam por aqui antes, seguiram o mesmo caminho rumo ao time de cima. E o Rogério Ceni complementa. Estamos tentando investir no futuro. Torcedor quer o presente. Esse temos mais dificuldade e fazemos o nosso melhor para poder entregar. É difícil, mas não é impossível. Vamos tentar fazer o nosso melhor. Completou o técnico Rogério Ceni, já deixando muito claro, ó, não vou conseguir competir agora com o time que eu tenho. Né? A culpa é dele? Não. É ele que vai tomar uma porrada? É. Porque mesmo assim, a gente pode falar em competir, tá, sério? A gente pode falar em competir com o Palmeiras, com o Cruzeiro, competir com o próprio Flamengo. Mas, porra, é um time que dá pra ganhar do Ringues. Né? Eu acho que essa falta de reforço, ou de reforços, como queira, não passa pela eliminação na Libertadores, porra. Não passa. Não passa. Tá? Então, assim, eu entendo o Ceni, pô, a gente vai ficar aqui brigando pela 4ª posição, pela 3ª posição, por uma vaga aqui direta na Libertadores, tentar ir o mais longe possível na Copa do Brasil. Entendo plenamente. Entendo plenamente. Mas, pô, como é que tu perde pro Ringues? Né? Esse time tem ou deveria ter totais condições de bater o Ringues. E não fez isso. Né? Então a gente pode falar de reforços para brigar pelo Brasileiro, para brigar pela própria Libertadores, para brigar pela Copa do Brasil. O Bahia com esse elenco foi campeão estadual. Só não foi com o pé nas costas porque a final contra o Vitória foi mais difícil do que se esperava. Mas com esse elenco o Bahia ele conseguiu ser campeão estadual. Né? E com esse elenco o Bahia pelo menos tem que estar ali entre os 6, 7. O Bahia é melhor do que Inter, Grêmio, Vasco. Né? Vamos colocar assim, vamos botar um G7 aqui na minha concepção e bota no comentário se você acha que eu estou errado. Vamos lá. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Tá? Pra mim, esses 3 ali estão ali em cima. E depois, pra mim, vem o Bahia. Bahia, Fluminense e Mirassol. Falei 6 aqui, ó. E o Mirassol, a gente nem sabe se o Mirassol desse ano vai ser o Mirassol do ano passado. Saíram muitos atletas. Eu tô contando que o Mirassol seja o time bom, que foi bem treinado, que foi o ano passado, né? Esse ano. A gente não sabe se essa vai ser uma vertente, se essa vai ser uma realidade. Tá? Os 6 aqui. Aí o Bahia é melhor que o São Paulo, melhor que o Inter, melhor que o Grêmio, melhor que o Vasco, melhor que o Botafogo, melhor do que o Vitória, melhor do que o Remo, melhor do que o Chapecoense. Então, assim, o elenco é fraco pra disputar com esses times que eu falei, os 3 maiores, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Com os outros times, esse elenco é suficiente para poder disputar. Então, se eu tivesse lá na coletiva, eu iria levantar a mãozinha, né? Iria lá levantar a mãozinha e iria falar assim, Ceni, deixa eu falar aqui contigo. Eu sei que você tá deixando muito claro que o torcedor sonha com reforços grandiosos. Entretanto,
mesmo com esse elenco, você não acha que pode ir um pouco mais longe? Tudo bem, vamos tirar aí Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Mas tu acha que o Bahia não é a quarta ou a quinta força nacional para sempre estar brigando lá no alto? Para ir um pouco mais longe na Copa do Brasil? Tu acha que com esse elenco o Bahia não tinha plenas condições de passar do Orringues? Né? O elenco precisa de reforços. Mas para passar do Orringues, porra, não precisava de um super time. Precisava de um time melhor treinado, com ímpeto, com vontade, com determinação de passar. E não passaram. O Orringues, né, é muito pior que o Bahia. Essa é a grande questão. O Bahia tem até o dia 27 de março para reforçar o elenco na primeira janela, tá? Mas agora pode trazer apenas jogadores que disputaram algum campeonato estadual ou estavam sem clube, tá? O Tricolor também já tem acertado a contratação do Alejo Velis, centroavante, que desembarca em Salvador para disputar o segundo semestre da temporada. Como falou aqui na matéria, né, a janela de transferência, mesmo com o fim da janela de transferências no Brasil, nessa aqui que foi na última terça-feira, né, o futebol nacional tem um período exclusivo, né, de contratações extras para movimentações aí no mercado interno de atletas que disputaram os campeonatos estaduais. Tá? Então a janela fechou, entre aspas, para você trazer para jogadores de fora do país. Se você for olhar os campeonatos estaduais, né, lá no Paulista, com o Novo Horizontino, aqui no Rio de Janeiro, você consegue ter alguns bons jogadores. E o período começa nessa quarta-feira, que já começou na quarta-feira, 4 de março, e vai até o dia 27 de março, tá bom? E segundo a CBF, a medida é uma exceção doméstica, já que os estaduais terminaram nesse domingo, dia 8, o modelo já foi adotado, inclusive, em outras oportunidades, tá? Os atletas precisam comprovar a participação no campeonato estadual, usando o súmula da partida, por exemplo, tá? A regra, de acordo com a CBF, também serve para atletas que voltam de empréstimos, tá? O atleta atua no campeonato estadual por um clube e, com o fim da competição, pode retornar ao clube de origem dentro desse prazo especial, caso ele jogou, né, empréstimo, enfim, em uma outra equipe, tá? E existem alguns jogadores nomes como o Cuejá, que estava no Grêmio, o lateral esquerdo Jorge, que começou aí no Remo, se encaixam aí nessa regra. Ambos chegaram a disputar ao menos uma partida no campeonato estadual por seus antigos clubes e no momento estão livres no mercado e rescindiram seus contratos com o fim da janela, tá, meus amigos? E aí, falando nisso, aqui a janela do Brasil. Desde 2022, o Brasil adota o sistema de janela de transferência para contratações de jogadores por determinação da FIFA. O modelo é válido para quem disputa a Série A, B e C. Neste ano, o segundo período de janela vai ser de 20 de julho a 11 de setembro, tá bom? Então temos essa lacuna aí, antes desse período lá do meio do ano de julho, né, tem essa até o dia 27 de março, onde você pode contratar atletas que jogaram campeonato estadual. E eu separei 3 nomes aqui, 2 deles estão livres no mercado e um já deixou muito claro, esses 2 livres, um deles deixou muito claro que jogaria no futebol brasileiro e outro já deixou claro também que quer sair da sua equipe atual e jogou o campeonato estadual. O Felipe Coutinho, além de estar livre, jogou o estadual pelo Vasco, né? O outro é uma contratação internacional, mas está livre, não tem clube, né? Então chegaria livre. E esse outro está empregado em um clube que jogou o campeonato estadual. O primeiro nome que eu vou trazer para vocês, evidentemente, é muito discutível, algumas pessoas gostam, outras não, você já deve ter visto na capa, é do Felipe Coutinho, tá? 33 anos, continua sem clube, até o presente momento não está negociando com nenhum atleta, aliás, com nenhum clube, para voltar a jogar, e jogou o campeonato estadual pelo Vasco da Gama, ele jogou 4 partidas, fez 2 gols e deu 1 assistência. Então, é um atleta renomado, 33 anos, eu acho que deve ter pelo menos, bota aí mais 1 ou 2 anos em alto nível, o Felipe Coutinho, tá livre no mercado. E a gente bate na tecla que o Bahia precisa, né, de um substituto eventual pro Everton Ribeiro, a gente tá falando isso constantemente. Eu não sei se o Felipe Coutinho chegaria para ser um substituto eventual. E às vezes, nem acho que seja interessante, quero saber a tua opinião, deixa nos comentários. Nem acho que às vezes seria interessante a contratação do Felipe Coutinho, porque pode impactar justamente nessa questão aí do Everton Ribeiro, porque se você colocar os dois, perde muito em pegada, né? Perde muito em marcação, em transição defensiva. E aí o Rogério Ceni ter que optar deixar um ou outro no banco pode ser prejudicial, né? Porque querendo ou não, o Felipe Coutinho é um jogador conhecido internacionalmente e claro que ele, se chegar em qualquer clube, ele vai querer chegar aí para poder jogar, não para ser um reserva eventual de um outro atleta. Mas, né, será que caberia Everton Ribeiro e Coutinho aí jogando juntos? Né? Eu não sei, eu tenho um pouco de resistência com o Coutinho, porque eu não vejo brilho, não vejo sangue, não vejo vontade nas ações dele. Enfim, mas tecnicamente é um jogador muito diferenciado. Outro nome que eu vou trazer aqui para vocês é um jogador que, meus amigos, ele tá livre no mercado, né? Tá livre no mercado. Ele é jovem, tem 29 anos ainda, com passagem pelo Tottenham e vários clubes do futebol internacional. Vou trazer aqui, ó, Tottenham, Everton, e o último clube dele agora foi o Como, lá da Itália. Teve passagem pela seleção, tanto a seleção principal, né, que ele fez 37 jogos e fez 3 gols, tá? E todas as seleções de base possível ele também jogou, que é o Dele Alli. Dele Alli, 29 anos,
um meio campo ofensivo que também sabe jogar ali de falso 9, sabe fazer gol, e ele tá livre no mercado, tá sem clube. Chegaria de graça também, poderia reforçar o time aí do Bahia, tá? Pô, mas Dele Alli, 1,88m, pô, inglês, será que ele aceitaria? Irmão, o cara tá sem clube, pô. O cara tá sem clube já tem um tempo. Chega no cara lá e faz uma proposta. Aqui a informação que tá constando no Transfer Market é que ele tá sem clube desde 1º de setembro do ano passado. Né? Evidentemente, vai ter que fazer um estudo físico para saber como é que tá a condição física dele, isso aí é fato, isso é normal, tá? Mas tenta. Eu acho que o Bahia ele precisa trazer um outro nome de impacto, porque ficou no Everton Ribeiro, e nitidamente foi uma estratégia de marketing para mostrar para todo mundo, o Grupo City chegou. Foi isso que o Grupo City fez aí com a chegada do Everton Ribeiro no Bahia, e agora tá precisando de uma outra remexida, né? E o outro cara, algumas pessoas vão gostar, outras não, eu gosto muito desse zagueiro, tem 30 anos, que é o Pedro Henrique, cara. Pedro Henrique, que jogou no Atlético Paranaense, enfim, jogou no Corinthians, e agora tá no Bragantino, tem 30 anos, o Pedro Henrique tem um contrato findando agora, dia 31 de dezembro de 2026, mas em entrevista já deixou muito claro que não vai renovar o contrato, que pretende seguir novos ares, né? E no último ano de contrato, se você fizer uma proposta, até porque ele jogou campeonato estadual pelo Bragantino, então teria essa possibilidade nessa janela até o dia 27 de você aproveitar essa contratação, que eu acho que ele é um bom zagueiro, cara. Jogou a final da Libertadores pelo Atlético Paranaense, jogou aí no Corinthians e tá lá esquecido lá no Bragantino. Esquecido, né? E fala em Bragantino, torcedor, a gente precisa, né, se mexer para que o Bahia não se torne um Bragantino. Red Bull chegou com a expectativa que o Bragantino agora vai ser... Virou clube de passagem. Virou clube de passagem. Essa é a grande questão. O jogador passa por lá para ir embora. Passa por lá e aí para ir embora. Nem na base eu acho que eles estão investindo tanto, né? Enfim, tomara que isso não aconteça e vamos cobrar para que isso efetivamente não aconteça. Então, Felipe Coutinho, Dele Alli, jogadores que estão livres no mercado, e também o zagueiro Pedro Henrique, que eu acho que seria um bom zagueiro para reforçar o sistema defensivo aí do Bahia, que teve que repatriar um jogador que teoricamente não servia para o clube, porque o clube perdeu o Canu machucado, né? Enfim, perdeu o David Duarte machucado também, e teve que repatriar o zagueiro que estava emprestado lá no Santa Clara de Portugal. Tem que olhar o mercado. Mais uma vez eu provo aqui para vocês que se o discurso for que a gente não tem dinheiro, que a gente não vai investir dinheiro, eu trouxe 3 nomes aqui que chegarão de graça. Que você só deveria negociar a parte salarial, né? A questão do Pedro Henrique não, porque ele tem contrato, mas porra, se ele tá valendo 3,5 milhões de euros no último ano de contrato, se você fizer uma proposta para o Bragantino de 2 milhões de euros, ou 1 milhão de euros, 1,5 de euros, enfim, de repente eles aceitam, porque pô, ou vou perder ele de graça no final do ano, ou ganho dinheiro agora do Bahia, né? Não é caro, não é caro. Essa é a grande questão. Então, assim, nessa inoperância, esse discurso para mim não cabe de que, não temos dinheiro, não temos condição. Pô, irmão, olha só, olha o mercado aí. Tá com preguiça? Dá um Google, que você vai ver que tem jogadores sem contrato, jogadores que estão em fim de contrato, que jogaram um campeonato estadual que pode reforçar o clube, tá? Agora é muito fácil ficar jogando essa responsabilidade dos garotos da base, responsabilidade essa que o torcedor cobrava, né, que, coloca os garotos da base, eles não colocavam, e agora eles se tornaram, né, os jogadores que vão resolver os problemas do Bahia. Não pode ser assim, e não pode ser assim. Tá bom? A gente vai acompanhar tudo sobre o Bavi que vai acontecer na quarta-feira. Tô tentando ver se a gente consegue fazer uma transmissão aqui muito legal desse Bavi pelo Campeonato Estadual. A gente vai acompanhar tudo de perto aqui na GoTV. A ideia é de que o Rogério Ceni deve fazer algumas mudanças aí no time do Bahia que enfrentou e foi campeão estadual contra o Vitória no último final de semana. Algumas peças devem mudar, né? Alguns atletas estão aí praticamente tomando na marra a posição de titular. O caso do Kiko Oliveira, o caso do próprio Sanabria, Eric Puga não tá jogando bem e o Ademir tá muito contestado. Enfim, meus amigos, a gente vai acompanhando aí no dia de hoje, amanhã também, as movimentações aí do tricolor baiano para ter mais um Bavi. E aí, se vence esse Bavi, irmão, vai pro alto da tabela aí do campeonato, né? E efetivamente mostra que dentro da Bahia, já mostrou, né? Mas agora vai consolidar, vai jogar uma par de cal para poder mostrar que na Bahia tem um time que manda. Essa é a pura realidade. Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se. Quero pedir pra você, meus amigos, dá uma hypada no vídeo, tá bom? Você vai comentar, vai deixar o seu like, vai se inscrever. E lá no final, né, tem assim, hypar o vídeo. Dá uma hypada pra que a gente possa ficar bem colocado, beleza? Forte abraço, saudações, uma boa noite pra você. Tamo junto, valeu.